Miguel Moita tem 33 anos e nos últimos tempos esteve a desempenhar no futebol o papel de observador com Leonardo Jardim, que esteve com ele até à época passada, na altura no Mónaco. O treinador atual dos monegascos está a fazer um excelente trabalho e também à boleia disso, mas não só, estamos à conversa com o observador Miguel Moita, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade para falar com o 00 e começamos precisamente por aí. Esta temporada, uma temporada de afirmação e de consolidação de Leonardo Jardim, era um sucesso esperado? Para mim, e sabendo da forma como o Leonardo e a sua equipa técnica trabalham, não é novidade nenhuma e não me espanta. Acho que este ano se conjugaram alguns fatores importantes, principalmente o amadurecimento de alguns jogadores, porque sabemos que é uma equipa jovem e houve ali o amadurecimento de jogadores que, quando chegaram, digamos que ainda estavam verdinhos, que tinham qualidade, potencial, mas ainda estavam verdinhos, e que me parece que agora realmente estão no ponto, digamos assim. E falo nos casos de Bernardo, falo nos casos de Leymar, e depois temos a situação do reforço de um ano para o outro. Acho que a equipa foi muito bem reforçada, trabalhou-se muito bem nesse aspecto. Acho que os corredores laterais estão mais fortes, com a entrada de jogadores como o Sidibé e Mandi, já para não falar de Falcão, que está agora num nível fantástico. Uma segunda vida que foi dada a Falcão, e ele está a demonstrar todo o seu valor. E parece-me que são aspectos fundamentais para esta grande campanha de Leonardo Jardim e da sua equipa técnica e da equipa dos jogadores. Não foi a forma de trabalhar de Leonardo Jardim que mudou, sabe? Eu acho que alguns aspectos foram conciliados, é que a entrada de jogadores com qualidade e a mesma capacidade organizativa, capacidade de antecipar cenários, a capacidade de treino do Leonardo Jardim e do seu staff, é que tudo conciliado permitiu que este ano esteja a correr muito melhor, digamos assim. Estão em 4 frentes, têm possibilidade de ser campeões, têm possibilidade de ganhar a Taça da Liga, ontem venceram para a Taça de França, o Marselha, e tudo isso demonstra que... E com segundas linhas também, não é? Sim, com segundas linhas mais fortes, os jogadores sempre... conseguem acompanhar a competitividade dos outros, das primeiras linhas, conseguem colocar essas primeiras linhas também a trabalhar, e tudo isso permite a evolução da equipa e aumentar os níveis de confiança da equipa, e agora estão num nível fantástico. Não é? O Paris Saint-Germain teve agora uns 2, 3, 4 anos de supremacia, digamos assim, mas se olharmos para o campeonato francês... quem tem mais títulos não é o PSG. As pessoas agora lembram-se do PSG, mas quem tem mais títulos é Saint-Étienne, se formos ver o Marselha, o Lyon. A França, em termos de equilíbrio, comparando, por exemplo, com Portugal, é um campeonato muito mais equilibrado e com muitos mais clubes a serem campeões. E o Paris Saint-Germain nem sequer 50 anos tem, não é? Porque é formado sim, acho que sim. Tem até uma equipa de Paris que é mais antiga do que o PSG. Relativamente ao PSG, o PSG é uma equipa que investe muito e que por isso esteve muito próximo, com grandes equipas, também com um bom treinador, o Blanca, 3 anos seguidos, salvo erro, e conseguiu essa supremacia. O Mónaco, eu penso que se continuar com projetos não tanto a curto prazo, como eu acho que antigamente acontecia, e se tiver projetos mais pensados, mais à la longa, parece-me que poderão ter, como é óbvio, sucesso. Porque não nos esqueçamos que o Mónaco tinha um projeto megalómano. Quando nós pensávamos que ia ter um projeto megalómano, de grandes jogadores já feitos, jogadores para atacar vários títulos, e que tivemos que fazer marcha atrás para um projeto de jovens jogadores, potenciais jovens jogadores, vender jovens jogadores para trazer dinheiro para o clube, e isso demora mais tempo. E por isso parece-me que este ano
estão a demonstrar que é um ponto de viragem, não é? Porque o clube está mais constante, os jogadores estão mais, conseguem fazer as coisas de forma mais repetida, sem falhar tanto, e isso está a colocar o Mónaco no topo, digamos assim. O jogador português também tem muita qualidade, e acho que é um bocadinho por aí. Se a gente se vai reforçar em Portugal, se vai buscar jogadores portugueses, talvez um pouco porque sabemos aquilo que se faz cá e sabemos que cá já se treina melhor. Os nossos treinadores são, e está aprovado, não sou eu que digo, os nossos treinadores são bons, a nossa formação é boa e é cada vez melhor, e acho que há preocupação em que haja evolução, e talvez um pouco por aí. Nós vamos buscar aquilo que os outros desaproveitam, se calhar a gente vai buscar por 15 milhões, neste caso. Bernardo, lembro-me do Bernardo, que era um jogador com grande qualidade, não é? E já na altura, e que agora está num patamar que lá está, ficou mais, amadureceu e está muito mais constante nas suas ações. Parece-me que é um pouco mais por aí, não tanto de empresários. Sabemos que o Jorge Mendes tem influência, mas não queria estar muito a entrar por aí. Acho que o jogador português tem mais qualidade e será muito provavelmente um alvo sempre a ter em conta. Eu não diria que é muito bom, mas é um campeonato bom, é competitivo, e eu acho que isso é muito salutar, mesmo para treinadores. Não há nenhum jogo... É muito normal o último classificado ou o penúltimo classificado e criar grandes dificuldades a um primeiro classificado. Sempre foi uma coisa que nestes 2 últimos anos eu notava, e que talvez em Portugal não haja tanta essa força. Ou seja, os clubes franceses são clubes também que têm algum dinheiro, têm algumas posses e conseguem tornar equipas competitivas, e isso transforma também o campeonato num campeonato apetecível. E como é óbvio, com a entrada de se bem que o Guerreiro parece-me que é um pouco diferente, porque o Guerreiro não tem passado em Portugal, acho. Um bocado como António Lopes, não é? Sim, um pouco por aí. Já começou lá e fez nem veio para Portugal, não é? Ele agora está na Alemanha. E pronto, e parece-me que é um campeonato que está nos cinco primeiros da Europa, em termos de competitividade, em termos de qualidade. Começar o início a trabalhar com o Leonardo Jardim, um pouco de aproveitar a oportunidade e depois demonstrar competência. Estar no lugar certo, aproveitar a oportunidade e depois demonstrar competência. É um pouco por aí. Eu terminei a minha licenciatura na faculdade e depois, através de um amigo em comum, que me sugeriu ao Leonardo para o apoiar na observação e análise, eu aceitei, na altura até um pouco por... Eu não conhecia o Leonardo Jardim, não sabia quem era o Leonardo Jardim sequer, e foi tudo numa base de experiência, mas desde cedo vi que tinha pernas para andar o projeto, que não ia ser só de um ano o projeto, e também desde cedo meti na cabeça que tinha que estar ao meu melhor nível para acompanhar a competência do Leonardo e do resto do staff. E assim foi, e aguentei-me 8 anos a trabalhar com ele, num grupo, numa equipa. Há alturas que tens de estar próximo dos jogadores, há alturas que tens de estar mais distante, há alturas que tens que passar a mão no jogador, há alturas que tens que dar, digamos, uma pancada nas costas, uma ripada. Funciona um pouco como criar um filho, e os jogadores é igual. Há uma linha orientadora, se está dentro da linha, a gente motiva a que faça ainda melhor, se está fora da linha, tenta meter outra vez na linha. É um pouco por aí. Depois, relativamente àquilo que demonstra, o Leonardo é uma pessoa muito simples, muito terra a terra, e acima de tudo é isso, com os jogadores, na relação do dia a dia, uma pessoa normalíssima, que ri, como outros treinadores. Parece-me que às vezes, como muitos outros treinadores, quando está diante da câmara, quando está numa entrevista, há coisas que têm que ser bem escolhidas, têm que ser ditas de uma determinada forma, e como é óbvio, há alturas que não são para rir, não é? Acho que há momentos para tudo, e
é um pouco por aí que a ideia que passa às vezes de ser mais fechado, não será bem assim. Do que estamos aqui a falar do técnico, do tático, do físico, da metodologia de treino, que eu acho que ele é realmente forte. Acho que ele tem uma capacidade fantástica de antecipar cenários, ou seja, estamos aqui a falar de uma situação que muitas vezes nem há problema, não é gestão de problemas, é antecipar os problemas e nem sequer deixar que eles aconteçam, talvez um pouco por aí. Tivemos algumas dificuldades, eram outubro, novembro e dezembro, salvo erro, o Natal a chegar e nós, salvo erro, em segundo, em terceiro ou em primeiro, já não me lembro muito bem, mas andávamos ali na zona de subida, a zona importante, e ele conseguiu manter o grupo unido e o grupo focado para se continuar a jogar, e não é fácil com 3 meses de ordenados em atraso a equipa continuar com a motivação e focada num objetivo, e com alguns casos tivemos especial atenção e fazíamos aquilo que podíamos, não é? Mas acima de tudo era um pouco a mensagem de não se esqueçam que se vocês fizerem bem aqui, o futuro vai ser mais risonho. Também não baixem os braços agora, porque se baixarem vai ser pior. Agora, se nós formos campeões, todos os jogadores vão ser valorizados. E isso foi a imagem que me ficou na cabeça, porque subimos de divisão e hoje em dia se calhar já ninguém se lembra que tivemos 3 meses sem receber. E a maior parte dos jogadores seguiram Claro que não vou dizer que foram todos que foram jogar para a Primeira Liga, como é óbvio, mas se calhar fizeram melhores contratos até na Segunda Liga, portanto, algo por aí. Há aqui realmente a passagem de um Beira-Mar para um Braga, o Braga já com uma estrutura forte, aliás uma estrutura que na altura me impressionou bastante, porque demonstraram que é um clube que dá todas as condições aos seus atletas, todas as condições ao seu staff, seja, a todo o staff, com muita preparação de jogos, e não falo falo estrutura em si, tudo muito bem organizado, e na altura tenha ficado impressionado, mas fiquei contente porque eu sou daquela zona, não é? E fiquei muito contente por ser um clube organizado e demonstrar ter capacidade para estar ali naqueles primeiros 4 primeiros lugares. Acho que a diferença dos 3 clubes maiores de Portugal, acho que ainda o Braga e o Guimarães ainda estão um pouco longe. E talvez não tenham o poderio financeiro que os outros 3 têm, mas penso que um dia vai chegar a hora. Não? Acima de tudo foi uma ingratidão e algo inexplicável que aconteceu. Eu gostaria mais de recordar a nossa passagem no Olympiacos como uma experiência diferente, uma cultura diferente, uma cidade fantástica que nós gostamos muito de viver. Falo por mim, falo pelos outros colegas, e não tanto desse aspecto negativo, porque, repare, nós estávamos em primeiro lugar a 10 pontos do segundo lugar, sabíamos que à partida, se continuássemos daquela forma, o campeonato estava praticamente garantido. Não é excesso de confiança, é mesmo perceber que o Olympiacos era muito superior às outras equipas, que a nossa equipa era muito mais organizada que as outras, e perceber que mais cedo ou mais tarde íamos ser campeões. E pronto, o clube decidiu que era a altura de nós sairmos e viemos embora. Parece-me que não houve a continuidade, porque não se chegou a acordo para haver continuidade, e talvez ali, não digo que seja ao mesmo tempo, mas posteriormente houve uma proposta e as coisas acertaram-se para a gente mudar de rumo. Uma coisa é certa, eu acho que quando um clube, um presidente ou uma estrutura de um clube pretende um treinador, se realmente pretende, demonstra que quer ficar com ele, mas talvez não tenha acontecido e orientou-se a carreira noutro rumo. Os jogadores que tinham vindo de projetos, o William, que era desconhecido, o William, o Adrian, o Cédric, jogadores que tinham sido emprestados e que estavam no primeiro ano de Sporting e
e que nós potenciamos e que foi o início de uma construção. E se repararmos, o Adrian e o William ainda são os pilares da equipa do Sporting, não é? É preciso ver, Mais Rui ver Patrício isso. que já estava. Mais Rui Patrício que já estava, como é óbvio, Rui Patrício já estava e provavelmente vai estar, não sei, digo eu, e é um pilar, mas posso lembrar o Jefferson, que vinha do Estoril e que começou o ano ali, posso lembrar do Cédric, que vinha da Académica, que tinha ganho a Taça de Portugal com o Adrian e que tal, ou seja, jogadores que, amadureceram noutro clube e que se achou que era a altura certa e que fizeram um ótimo trabalho, um trabalho fantástico e que culminou no segundo lugar, não é? E ele lembro-me que foi uma das coisas que até no início ele me dizia, para trabalhar comigo só não precisas de complicar as coisas, e realmente é verdade. Escrever simplicidade. Sim, simplicidade, falar das coisas quando tem que se falar. Ele dá muita liberdade para tu expor a tua opinião, mesmo que seja contrária, percebes? É uma pessoa com quem se consegue conversar facilmente e pronto, é um bocadinho por aí. O observador, ou o treinador com funções de observador e de análise de jogo, é muito mais do que aquilo que a maior parte das pessoas, e principalmente presidentes que nem muita atenção dão, é muito mais do que aquela pessoa que está atrás das câmaras a filmar os jogos e que não percebe nada do jogo e que não tem ideias acerca do jogo. Isso acho que é um paradigma que tem algumas dificuldades em ser mudado. E acho que é cada vez mais importante uma pessoa ou várias pessoas que estejam por dentro, acima de tudo, que estejam por dentro da metodologia de treino do treinador, das ideias de jogo do treinador e que depois tenham esse trabalho específico de analisar adversários, saber aquilo que o treinador quer potenciar em relação a esse adversário, que analisem o jogo da própria equipa e que saibam o que é que a equipa falhou e analisem isso em consonância com as ideias do treinador. E depois é um trabalho no nosso caso era quase uma relação informal, muitas vezes estávamos a tomar um pequeno almoço e tive a ver aquela situação ali, não tivemos muito bem, e ele dizia a mesma coisa, o que é que tu achas? E é um pouco por aí, e depois ver as imagens e constatar, ou não. Acho que é um pouco por aí. Acho que é um ótimo meio de entrar no futebol, e talvez no meu caso seja um desses exemplos. Não acho que seja algo uma condição sine qua non para tu seres treinador principal, até que, por exemplo, eu não sou obcecado em ser treinador principal, se bem que um dia gostaria de o ser, pôr as minhas ideias em prática, mas não acho que seja uma condição obrigatória, mas acho que é um passo importante, acho que é uma função importante e que te dá até muitas vezes olhas para pormenores que se calhar sendo treinador ou estando só no campo e não vês os jogos dos adversários, não vês os teus jogos, até te passem despercebidos, percebes? E eu tento aproveitar ao máximo enquanto estou nessa função para tirar rendimentos disso. Para onde é que eu estou a olhar quando estou a ver o jogo, quando estou a analisar o jogo? E tudo está ligado à forma como tu entendes o jogo, e eu não sei se a minha forma de entender o jogo é igual à dos franceses ou à dos ingleses. E eu tenho a noção que se calhar se estiver em Inglaterra, muitos treinadores ingleses estão a olhar mais para os duelos, mais para quantas vezes é que chutamos a baliza, mais estatísticas quantitativas, enquanto eu se calhar vou estar mais a olhar para estatísticas qualitativas ou a análise qualitativa do jogo, percebes? E talvez depois ir buscar um pouco de estatística quantitativa, mas o meu foco vai ser mais na análise qualitativa, ou seja, eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, é o olho, e depois vem softwares de análise, que hoje em dia, e com o volume de jogos que há, eu acho que são importantes para tu teres digamos, o tempo melhor aproveitado, principalmente quem trabalha num gabinete de análise e observação. E isso, como é óbvio, em qualquer clube, em qualquer clube de topo, seja em Inglaterra, em França, tu basta dizer, olha, eu quero este programa, e o clube, se tiver possibilidades, orienta-te o programa. Mas mais do que ter os programas é saber alguém
é ter alguém que saiba ler o jogo e depois que saiba utilizar esses programas de forma objetiva. Isso é que eu acho que é importante. Um exercício muito rápido para finalizar, e este não estava previsto, portanto o Miguel também poderá ter algum tempo para pensar. Eu vou lançar nomes para o ar e pedir-te que metesses o teu olho analista sobre estes nomes. Começo com o João Moutinho. O João Moutinho é quase uma extensão do treinador em campo, ou seja, é um jogador que pensa muito o jogo, isto mais no jogo, alguém muito concentrado no jogo, muito focado e alguém que consegue ler o jogo de forma ofensiva e defensiva de uma forma que outros não conseguem, percebes? Eu tenho muito esta ideia dele, é que ele quase que pensa, quase que sabe, ou parece que sabe muitas vezes aquilo que o adversário vai fazer, então consegue cortar linhas de passe que se calhar outro jogador não consegue, percebes? E desde logo lançar transições rápidas ou contra-ataques, e era uma coisa muito interessante. Depois no treino, um profissional excelente, de excelência. Bernardo Silva. Bernardo Silva é um jogador com uma relação com bola fantástica, não é? É o que toda a gente sabe, não sou eu que vou dizer o contrário, porque realmente é verdade. Quando chegou, vimos logo que porque na altura não o conhecia muito bem, não é? Digamos que ele teve, a história que eu conheço é que teve toda a formação do Benfica e até nem era um jogador muito utilizado e que ganha notoriedade talvez nos júniores da equipa B. E que sem dúvida que tem uma relação com bola fantástica e que acho que estes 3 anos em França foram uma excelente opção para ele e que cresceu muito como jogador e acima de tudo o campeonato francês é um campeonato muito de contactos físicos, jogadores muito fortes, não tão técnicos, estou a falar mais dos defesas, como é óbvio, e ele teve um pouco que se habituar a isso, a imaginar soltar um gato na selva, não é? E ele perceber que, bem, isto aqui não é a mesma coisa que estar onde eu estava antes, ou seja, no campeonato português. E ele perceber que se calhar tinha que ser mais forte, talvez antecipar alguns contactos até, e eu acho que ele está muito mais constante, até em termos de confiança no próprio remate, no último terço. Se virmos o gol que ele faz com o PSG, um remate fora da área, era uma coisa que ele não tinha confiança para fazer, e isto eu sei, no primeiro e no segundo ano. Uma evolução claríssima. Radamel Falcão. O Radamel Falcão só tenho pena que ele não tenha vindo no segundo ano para o Mónaco. Eu, sinceramente, acho que foi eu percebo que se calhar nem o clube nem ele queriam queriam que ele ficasse. Ele provavelmente queria uma segunda experiência em Inglaterra, não é? E o clube, até nem sei se pelo salário elevado que ele tinha, também queriam que ele fosse emprestado para não ter esse gasto, mas eu sinceramente acho que o Radamel Falcão dentro da área faz a diferença e não precisa de 5 oportunidades para fazer um golo. Eu penso que com 2 oportunidades ele faz um golo e tem muita qualidade na zona de finalização. Para além de que tecnicamente é muito bom jogador, eu acho. Claro. António Martial. O António Martial era um jogador que no início oscilava bastante, era um jogador que muitas vezes parecia-nos que estava fora do jogo, fora do treino, mas que de repente com uma arrancada mudava as coisas e agitava um jogo e acho que é mais um dos jogadores que está aos poucos, agora também não tem tarefa fácil no Manchester, mas que com a maturidade vai ser mais consistente e vai ser um avançado de topo, sem dúvida. Tem muita qualidade técnica e faz golos, que é o mais importante para um avançado. O nome mais recente, Lemar. O Thomas Lemar é um jogador que eu adoro. Acho que é um jogador com uma relação com a bola fantástica, uma capacidade para jogar entre linhas fantástica, e depois versatilidade, porque tanto pode jogar na faixa como pode jogar por dentro, remata bem de fora da área, marca bem livres, faz golos, faz assistências, e é isto que se pede a um jogador, não é? Às vezes
A gente também tem que olhar um pouco para as estatísticas e perceber que, quantitativas neste caso, e perceber que não é só, ok, joga bem, mas quantas assistências é que fez? Quantos golos é que fez? E o Lemar, nesse aspecto, é alguém que não tenho dúvidas que vai jogar a um patamar muito alto, porque tem grande qualidade. E muito provavelmente ele está agora na seleção francesa, no sub-21, salvo erro, e não admira nada que muito em breve vá ser chamado à seleção principal francesa. Para terminar, 2 nomes em um, e tendo em conta que já foi há algum tempo uma pergunta mais relativamente à atualidade, William Carvalho e Adriano Silva são jogadores que precisam do salto? Eu acho que chega a uma altura que, e estou a falar mais do ser humano em geral, tu estás num sítio, estás a trabalhar aqui no 00, mas se calhar um dia até gostarias de trabalhar num jornal com mais nome, digamos assim, percebes? Acho que faz parte da ambição do ser humano, e o William, como o Adrian, eu penso que mais cedo ou mais tarde, pela qualidade que tem e pela capacidade de trabalho e de se superarem todos os dias, não é? Porque estar no Sporting e não conseguir ganhar um título muitas vezes também é complicado, e eles demonstram que querem mudar isso todos os dias. Eu conheço-os bem, conheço bem a mentalidade deles, trabalham muito bem, são ótimos profissionais, e eu penso que mais cedo ou mais tarde eles vão sair, e vão sair para melhor. Miguel, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite.